observa que neste momento em que Davi está compondo esses salmos, amados, Davi não somente ele está celebrando aqui as vitórias externas, mas ele também celebra as vitórias internas que Deus dá a ele. Amém? E o Senhor falou no meu coração em relação a esta palavra, porque quando ele começa a declarar, por exemplo, quando o anjo do Senhor acampa a seu redor, Deus está livrando ele justamente desses inimigos externos. E o anjo do Senhor é poderoso para estar ao nosso lado e nos livrar dos nossos inimigos, dos nossos desafios, das complicações externas da nossa vida. Mas quando Davi começa a declarar: o Senhor me livrou dos meus temores, das minhas vergonhas, das minhas aflições, ele está falando justamente desses inimigos internos, dessas complicações internas que estavam violentamente ferindo, agredindo as suas emoções. Então nós temos aqui duas situações: os inimigos externos, mas por conta dessas situações externas, vão provocando complicações internas na vida de Davi. Então Davi, quando ele começa a compor esse salmo ali nesse ambiente, ele começa a declarar o louvor a Deus, dizendo: o Senhor me livrou dos meus inimigos externos, mas o Senhor também tratou com as questões nas minhas emoções. O Senhor tratou com as complicações que essas situações causaram na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. E isso revela algo poderoso para nós, no que concerne a maneira como Deus quer tratar conosco. E me ouçam, por favor, queridos, Deus não apenas quer nos livrar das complicações externas da nossa vida, mas Deus também quer tratar com as complicações internas da nossa vida. Deus quer nos resgatar das mãos dos nossos inimigos externos, mas Deus também quer nos restaurar, nos resgatar das mãos dos nossos inimigos interiores, que operam nas nossas emoções, que operam nos nossos sentimentos, que operam no ambiente dos nossos pensamentos. Agora, por que isso é importante, amados? Observe, porque é justamente essa libertação interior que Davi vai vivenciando aqui em Deus, na forma como ele se deixa Deus trabalhar com ele, nos seus medos, nas suas vergonhas, nas suas angústias, como ele se abre ao agir de Deus na vida dele nessas áreas, é que ele pode se conectar de uma forma tão especial com esses homens, e criar relacionamentos bem-sucedidos, relacionamentos saudáveis, inclusive de homens que estavam oprimidos em apertos, mas por causa justamente do relacionamento que Davi começa a ter com esses homens, Deus começa a libertar também esses homens. Deus começa a restaurar através da vida de Davi e do relacionamento que Davi tem com esses homens. Deus começa a afirmar a identidade, o valor e a importância de cada um desses homens, por meio do relacionamento que eles tiveram com Davi. E sabe o que Deus fala ao meu coração, queridos? E me escute, por favor. Aí está o segredo de nós desenvolvermos relacionamentos saudáveis, de relacionamentos bem-sucedidos, exitosos, quando na verdade nós somos curados por Deus no nosso interior. Por quê? Porque são as complicações internas que complicam os relacionamentos. São as nossas complicações internas, as complicações que nós trazemos dentro de nós, que muitas vezes promove pressão nas áreas de relacionamentos, seja conjugal, seja com os filhos, seja com os pais, sejam com os colegas de trabalho, amigos, irmãos em Cristo. Por quê? Porque essas situações, estas complicações, chamamos assim, internas, como por exemplo medo, vergonha e angústia, e é justamente sobre essas três coisas que Davi está dizendo aqui, não só dos inimigos externos, não só do rei Aques, do rei Saul e de todos os seus adversários físicos, mas ele está falando justamente dessas questões internas, do medo. E aí você vai entender o seguinte: essas três emoções, essas três coisas, elas podem se tornar assassinos de relacionamentos. Primeiro, o medo
pode matar relacionamentos. Segundo, vergonha pode matar relacionamentos. Terceiro, as angústias podem matar relacionamentos. E é muito importante isso, porque justamente muitos de nós achamos que os nossos problemas estão nas pessoas, que o nosso problema são as pessoas. Às vezes achamos que o nosso problema é o nosso cônjuge, nossos pais, ou os nossos filhos, nossos amigos, colegas de trabalho, companheiros de trabalho. Às vezes nós culpamos as pessoas pelas complicações, quando na verdade nós não conseguimos identificar que são as nossas complicações internas que acabam comprometendo e corrompendo os nossos relacionamentos externos. E às vezes, por não reconhecer essas condições dentro de nós e não nos abrirmos a um tratamento do Espírito Santo de Deus e da palavra, é que muitos relacionamentos são prejudicados, muitos relacionamentos ficam comprometidos, porque ficamos culpando as pessoas, achando que o problema são as pessoas, quando na verdade as complicações estão dentro de nós. E basta uma pessoa complicada no relacionamento para complicar o relacionamento. Estão me ouvindo? Basta uma pessoa complicada no relacionamento para complicar o relacionamento. Mas também é verdade que uma pessoa curada, restaurada e afirmada em Deus no seu interior pode promover relacionamentos saudáveis, relacionamentos bem-sucedidos. Essa história particular de Davi toca a todos nós, porque todos nós somos pessoas relacionais. Todos nós temos relacionamentos, e é justamente no campo dos relacionamentos que nós identificamos os nossos maiores desafios. Portanto, eu quero nessa noite chamar a essa reflexão a cada um de vocês, para que nós não apenas enfrentemos em Deus os desafios de vencer as complicações externas da nossa vida, mas sobretudo deixar que Deus trate com o nosso interior, para que nós possamos descomplicar a nossa vida, e assim sendo, nós podemos ser como Davi na vida de outras pessoas. Por quê? Porque homens e mulheres curados, restaurados, livres, promovem relacionamentos saudáveis. O que eu estou te dizendo é, se você for uma pessoa descomplicada e deixar Deus tratar com essas complicações internas da sua vida, Deus vai livrar o teu matrimônio, Deus vai libertar os teus filhos, Deus vai curar os teus pais, Deus vai tratar com os teus amigos. O desdobramento disso é muito claro na vida de Davi e por sua vez na vida de Saul. Saul tinha um Davi, mas Davi não tinha outros Davi. O que eu quero dizer com isso? Que Davi era um homem extraordinário. Sim ou não? Era o homem que foi colocado ao lado de Saul. E como eu disse agora para vocês, e a Bíblia afirma isso, era íntegro, era fiel. Ele daria a sua vida por Saul, e Saul não soube se relacionar com Davi, e perdeu Davi da sua vida, porque ele tinha complicações internas, porque ele não era um homem curado, porque ele não era uma pessoa restaurada, estava cheia de medo, de vergonha e de angústias internas, e ele não buscou em Deus o livramento dessas coisas. Davi também foi atacado por essas coisas, mas ele está celebrando nesse salmo dizendo: Deus me livrou de todas as minhas angústias, Deus me removeu da minha vergonha, Deus me deu a vitória sobre os meus medos. Digam glória a Deus. Aqui, irmãos, 3 assassinos de relacionamentos. Diga comigo: medo, temor. Medo, temor. Amém? Segundo, a vergonha. Terceiro, a angústia. Estas coisas comprometem os relacionamentos. E se nós somos complicados, nós vamos complicar os relacionamentos. Então nós temos que parar de olhar para as pessoas e ficar culpando as pessoas, e ficar atacando as pessoas,
e nos abrirmos para que o Espírito Santo de Deus possa sondar no nosso interior e identificar essas coisas que estão complicando a nossa vida interna, e por conta disso nós somos responsáveis por complicar muitos relacionamentos, e por conta disso perdemos alguns Davis que Deus coloca nas nossas vidas, como Saul perdeu Davi, que era para ser uma grande bênção, e foi uma grande bênção, mas porque ele não era um homem curado. Amém? Agora veja o contrário. Davi era um homem curado, Davi era um homem restaurado, e ele não tinha Davis com ele. O que ele tinha na verdade eram homens complicados, homens que eram verdadeiros desafios de relacionamentos, mas Davi soube falar na vida desses homens, e Deus pôde transformar esses homens, porque Davi era um homem liberto. Deixa eu te dizer, se você for um homem livre, se você for uma mulher livre, Deus vai te usar para desenvolver potencial das pessoas com quem você se relaciona. Digam glória a Deus. Deus usa Davi para transformar a vida desses homens. Deus liberta Davi para que na liberdade de Davi esses homens também pudessem ser libertos. Quero te dizer que não é diferente do propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Deus quer nos libertar para que através da nossa liberdade Deus possa libertar a nossa família, Deus possa libertar as pessoas com quem nós nos relacionamos, seja no ambiente conjugal, familiar, profissional, social, eclesiástico, espiritual, aonde houver um relacionamento. Fala assim comigo: basta uma pessoa complicada para complicar um relacionamento. Um amém. Fala assim comigo: liberdade interna restaura relacionamentos. Às vezes alguns relacionamentos da nossa vida estão truncados, estão problemáticos, porque na verdade a gente está trazendo coisas dentro de nós que estão oprimindo essa relação, que estão colocando pressão sobre esse relacionamento. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? E desta forma a gente acaba ganhando uma perspectiva sobre a situação distorcida. A gente distorce as coisas, a gente distorce as pessoas, a gente distorce o valor das pessoas, não com base naquilo que as pessoas muitas vezes fazem a nós, mas por causa dessas complicações que nós trazemos dentro de nós. Então põe um sorriso nos teus lábios e diga para a pessoa que está do teu lado carinhosamente: descomplica-te. Davi, livre desses temores, dessas vergonhas, livres dessas angústias, pode agora afirmar a vida desses homens. Ele poderia ficar se culpando, ele poderia ficar se queixando. Afinal de contas, o que Davi havia feito para merecer tudo aquilo que ele estava vivendo, gente? Toda essa luta, toda essa perseguição. Uma pessoa que foi tão fiel e muito inocente, mentiram, forjaram, tudo por conta de uma pessoa complicada, de uma pessoa que não se deixou ser tratada por Deus. E olha que Deus muitas vezes tentou acessar o coração de Saul, porém foi Saul que endureceu o seu coração para Deus. Ora, amados, não vamos fazer a mesma coisa nos dias de hoje. Não vamos nos fechar e enrijecer o nosso coração e não permitir que o Espírito e a palavra penetrem aí nas profundezas do nosso ser, para que nós possamos identificar essas coisas em nós e deixarmos Deus tratar. Deus, porque eu sou tão complicado assim? Davi poderia ficar se justificando, dizendo: olha gente, vocês estão vendo a minha luta, vocês estão vendo a minha perseguição, vocês estão vendo como as pessoas se levantaram contra mim sem motivo, sem razão. Mas não, o que ele faz? Ele faz um salmo de celebração ao Senhor, declarando a cura, a liberdade, a restauração, a salvação do Senhor.
dizendo: Deus me deu livramento externo e interno, exterior e interior. E o maior livramento que Deus pode nos dar é justamente das questões internas da nossa vida, que trazem tanta distorção às nossas emoções e consequentemente às nossas perspectivas.